Pessoal, a gente pode alterar a reação, a velocidade de uma reação utilizando-se de artifícios assim naturais. Por exemplo, se a gente aumenta a superfície de contato, a gente pode aumentar o número de choques de partícula. E como a reação está diretamente ligada ao número de choques entre as partículas, então, se a gente aumenta a superfície de contato, consequentemente a gente aumenta o número de choques e a gente aumenta a velocidade de uma reação. Isso daqui a gente pode constatar, por exemplo, se a gente colocar fogo numa palha de aço. A palha de aço pega fogo, mas uma barra de ferro vai demorar bem mais para você conseguir colocar fogo nela. Porque a superfície de contato da palha de aço é bem maior do que a barra de aço, ou seja, as partículas de ferro na palha de aço estão bem pequenas, então você consegue entrar muito mais em contato com as partículas do oxigênio e assim conseguir colocar fogo na palha de aço. Do mesmo jeito que se você quebrar um comprimido efervescente e jogar na água, ele vai ter a reação muito mais rápida do que você colocar o comprimido inteiro dentro da água. Outra coisa que a gente pode fazer também é aumentar a temperatura. Se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então quanto mais agitadas as moléculas, maior a chance delas se chocarem. E também vai aumentar a energia cinética delas. Então a gente aumenta a chance de colisão, consequentemente a gente aumenta a velocidade da reação. Quando a gente calculou a energia cinética média das moléculas, a gente calculou uma média, ou seja, se a gente pegar o número de moléculas pela energia, a média vai estar no meio, ou seja, a maior parte das moléculas vai ter uma determinada energia cinética. Uma parte pequena vai ter uma energia cinética menor e uma parte pequena também vai ter uma energia cinética maior do que a energia cinética de ativação. Então, a gente vai ter um número mínimo de partículas que vão realizar a reação e o grande número delas não vai estar realizando. Se a gente aumenta a temperatura, a gente vai ter o gráfico ele vai se deslocar para a direita, ou seja, a média vai estar por aqui e a quantidade de partículas que vai ter uma energia cinética maior do que a necessária vai ser maior do que quando a substância estava mais fria. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a energia cinética, aumenta o grau de agitação e, consequentemente, a velocidade da reação. Isso daqui a gente pode ver também que se a gente colocar um alimento na água, a temperatura ambiente não vai acontecer nada. Mas se a gente aquecer a água, ele vai cozinhar. Ou seja, a gente aumenta a velocidade da reação. Tem um cara que se chama Van Hoff, ele fala que a cada 10 graus Celsius que a gente aumenta na temperatura, a velocidade da reação dobra. Só que isso daqui é só para casos específicos, não é todo caso que isso acontece. Então, a menos que o problema fale que está se utilizando disso daqui, você não vai utilizar. E a outra coisa que a gente também pode utilizar para aumentar a velocidade da reação é a concentração. Se a gente aumenta a concentração, a gente aumenta o número de partículas, consequentemente maior chance de choques, então a velocidade aumenta. Então mais concentração, mais choque entre as partículas, maior a velocidade da reação. Tudo bem?